Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições de adultos da CPAD, a doutrina da salvação. E a lição que nós vamos abordar hoje, que será estudada no próximo domingo, é a lição de número 7, que tem por título A Salvação pela Graça. O texto áureo se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 18. Assim diz o texto bíblico: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. E a verdade prática: a nossa salvação é fruto único e exclusivo da graça de Deus. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui, dispostos para iniciar o nosso debate, a nossa conversa. Convidamos você para continuar conosco, que é muito importante a sua audiência, a sua presença. Logo depois do nosso intervalo, voltaremos para tratar a respeito deste assunto. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos aqui para estudar com vocês mais uma lição deste trimestre. Estamos estudando a respeito da doutrina da salvação, a soteriologia, e na lição passada, na lição de número 6, estudamos aqui a abrangência da salvação e aprendemos que Jesus morreu por todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E na lição de hoje, na lição de número 7, vamos estudar o tema A Salvação pela Graça. O que é graça? Como é que acontece isso? Qual é a fonte da nossa salvação? E vamos explicar o propósito da lei e da graça, discutir a respeito do favor imerecido de Deus e salientar para o escândalo da graça. Vamos fazer um contraste entre salvação pelas obras, salvação pela graça, a questão de mérito, se alguém tem ou não mérito para salvação. E desde o início queremos já afirmar que o ponto central da nossa lição é que a salvação ela é resultante da graça divina. Ela é resultado desta graça, ou seja, do favor imerecido de Deus à humanidade pecadora. Graça significa dom, presente, imerecido, sem mérito, sem merecimento algum. Então, ninguém pode receber a salvação por méritos próprios ou pela observância da lei. E na introdução da nossa lição de hoje, fala a respeito da lei no Antigo Testamento, que continha mandamentos, que são preceitos indispensáveis, contém os mandamentos da lei, contém preceitos indispensáveis de moral, de ética e de vida religiosa, sem os quais o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, viveria num caos. Entretanto, na impossibilidade de os seres humanos cumprirem plenamente a lei para tornarem-se justos, Deus nos outorgou a maravilhosa graça. O fato é que ninguém tem condições de ser salvo por meio da lei, porque ninguém tem condição de cumprir a lei na sua plenitude. E aí, já entrando no tópico 1 da nossa lição de hoje, lei e graça, onde o autor aqui da lição faz todo um comparativo, um contraste entre a lei e a graça, para mostrar e nos esclarecer que a salvação não é pela lei, mas é pela graça. E diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 3, no versículo 20, que pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, o propósito da lei era simplesmente revelar
o pecado do homem. O propósito da lei era um propósito pedagógico, didático, era de mostrar ao homem o quanto ele era pecador e mostrar o quanto é grave o pecado. Então, este era o propósito da lei no Antigo Testamento. Era mostrar, trazer uma radiografia e expor o problema e a gravidade do pecado do ser humano. E, ao fazer isso, a lei traria também a nossa consciência, revelaria quão grande é a necessidade de nós, seres humanos, obter a salvação pela graça. Então, a lei traz esse despertamento em Romanos, no capítulo 7, versículo 19. Todo esse capítulo 7 de Romanos, Paulo ele fala muito a respeito do problema da natureza humana, que é carnal e pecaminosa, e que o homem está preso pelo pecado, que por si só ele não consegue vencer a força do pecado, e por isso é que ele não tem condição de cumprir a lei. Não tem, porque ele é dominado pelo pecado. Então, Romanos 7,19 diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Porque todos nós nascemos pecadores, e por mais que alguém se ache muito bonzinho, por mais que alguém ache que tem um padrão moral superior, elevado, etc., jamais ele vai conseguir cumprir toda a lei. E Tiago, escrevendo na sua carta, no capítulo 2, no versículo 10 da epístola de Tiago, diz que qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Às vezes tem pessoas que até conseguem cumprir alguns aspectos da lei, mas outros não. E ninguém consegue. Somente Jesus, ele foi capaz de cumprir a lei. Jesus disse que veio para cumprir e ele cumpriu a lei. Então, sob o ponto de vista dos aspectos morais da lei, há princípios que continuam vigorando até os dias atuais. As leis, os princípios cerimoniais que existiam, e vários princípios e várias leis relacionadas ao governo civil, à convivência civil dentro daquela teocracia judaica lá do Antigo Testamento. Esses preceitos ficaram lá no Antigo Testamento. Mas os princípios morais da lei de Deus, os princípios da lei revelados no Antigo Testamento, esses sim continuam e são ratificados no Novo Testamento. A própria lei moral de Deus é uma expressão de sua graça, que representa a revelação clara da sua vontade santa, justa e boa, porque, embora a lei não salve o pecador, nós não podemos achar e nem afirmar que a lei é má, que a lei é ruim. Não, senhor. Paulo disse em Romanos, capítulo 7, versículo 12, que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. O problema não está na lei, o problema está no homem. Então, pastor José Roberto, o pecado que jaz no ser humano, no íntimo da nossa natureza, ele nos inabilita a cumprir a lei. É bem verdade, pastor Fábio. Inclusive tem um hino da harpa cristã, é o hino 15, que expressa muito bem, de forma poética, essa condição, quando o autor sacro diz que ao sentir seu pecado e viu a espada da lei, apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Então, de fato, a lei ela tem um componente de instrução, mas também tem um componente de justiça, e o homem diante da lei ele é considerado culpado. Por outro lado, o que nós ressaltamos aqui, talvez essa expressão e esse termo lei traga alguma confusão na mente do caro telespectador, telespectadora, do leitor da Bíblia, porque quando a gente pensa em lei, pensa sempre em algo negativo, e
Nós já destacamos aqui, o pastor Fábio já citou Romanos 7,12, Paulo diz que a instrução é boa, a lei é boa. E a palavra lei lá no hebraico é Torá, nomos, no grego, dá a ideia de uma orientação, de uma direção. Então, a orientação e a direção não é para o mal, mas é para o bem. O problema é que as pessoas, na sua natureza pecaminosa, na sua condição caída, não são capazes de fazer e cumprir a vontade de Deus pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios méritos. E diante dessa condição é preciso que haja uma mudança, uma modificação interior na vida da pessoa, que ela receba uma nova natureza, que ela seja modificada para que ela possa cumprir e possa agradar a Deus, não pelo que ela é capaz de fazer, mas por aquilo que Deus é capaz de fazer através dela. Nós estamos encerrando aqui, portanto, o primeiro tópico da nossa lição, tratamos sobre o propósito da lei e vamos fazer um breve intervalo, vamos retornar para falar sobre a lei como forma de conduzir o ser humano até Cristo. Fique conosco, voltaremos em seguida. Estamos de volta, o programa EBD em Debate, tratando hoje a respeito da salvação e a salvação que é pela graça, né? Graça que é favor imerecido, é algo que recebemos de Deus e que não merecemos, definitivamente. Então, o ponto 1.2 da nossa lição trata sobre a lei como forma de nos conduzir até Cristo. Tem um versículo muito importante aqui na Epístola aos Gálatas, capítulo 3, o versículo 24, Paulo diz que de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, o que é que significa essa palavra aio, né? A palavra aio lá no grego dá a ideia de um pedagogo, inclusive tem uma semelhança aí na composição da palavra grega. E o aio era aquela pessoa, era um escravo que era responsável de levar a criança para a escola. Interessante, ele era pago e ele era responsabilizado para pegar aquela criancinha, levar para a escola, todos os dias levava e trazia. Mas aquele aio, ele não podia ensinar nem inculcar na cabeça da criança aquilo que ela ia o motivo pelo qual ela ia na escola. Ela precisava valorizar o aprendizado e querer aprender de fato. Então, é a demonstração do que a lei é capaz de fazer e, ao mesmo tempo, dos limites da lei. Então, a lei, ela mostra o caminho certo, ela mostra a direção, mas ela não dá ao próprio ser humano a motivação e a instigação para obedecer. Eu posso até fazer aqui uma analogia, nós temos aí várias placas de advertências ao longo das rodovias e o objetivo central dessas placas é a ordem, a manutenção, em alguns casos até da própria vida daqueles que conduzem os seus automóveis, considerando que alguns trechos são extremamente perigosos e aquelas sinalizações têm por objetivo preservar, conduzir, ordenar, mas algumas pessoas preferem desobedecer e às vezes pela desobediência elas pagam um preço muito alto. É por isso que alguns filósofos até fazem a distinção entre moral e ética e dizem que a moral tem a ver com as imposições e as determinações coletivas, enquanto que a ética tem a ver com as decisões pessoais pautadas num princípio que as pessoas têm para a obediência e obedecem porque sabem que isso é o que deve ser feito. Então, é importante que a gente faça essa distinção entre lei e graça, para que a gente possa perceber que enquanto que a lei nos dava a orientação, a norma para o nosso próprio bem, e que em alguns casos as pessoas mesmo assim desobedeciam, até porque ninguém é capaz de cumprir ou foi capaz de cumprir a lei, senão Cristo. Então, a partir do momento em que nós somos alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, então nós somos motivados pelo próprio Espírito Santo que produz em nós o seu fruto
para que nós possamos agradar a Deus e fazer a sua vontade. Então, nisso repousa, então, essa relação entre lei e graça. O apóstolo Paulo tratou com bastante profundidade esse tema na sua epístola aos Gálatas, até porque os judaizantes estavam confundindo a cabeça de muitas pessoas e fazendo alguns acreditar que eram salvos pelas obras da lei. Então, se você tiver interesse de ter um conhecimento mais ampliado deste assunto, nós recomendamos que você leia a Epístola aos Gálatas, que é um tratado, pastor Fábio, a respeito desse assunto, no qual Paulo mostra o papel da lei, o valor da lei, as limitações da lei e, ao mesmo tempo, a importância da graça e, sobretudo, de andar no Espírito. Isso mesmo, pastor José Roberto. A carta de Paulo aos Gálatas é muito didática nesse sentido, como também a de Romanos. Inclusive, em Romanos, no capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim da lei é Cristo. Então, a lei apontava para Jesus, a lei tinha o objetivo de conduzir as pessoas a Cristo, de revelar os pecados, a situação de pecado das pessoas e mostrar às pessoas que elas têm necessidade de Cristo. No tópico 1.3 da nossa lição, a graça revela que a lei é imperfeita. Nós lemos há pouco tempo aqui que a lei é santa, boa, justa, e esse sentido aqui que está no tópico 1.3 de imperfeita é no sentido de que ela não é suficiente para transformar o pecador. A lei, ela estabelecia o sacrifício de animais para expiação do pecado, atuava somente no nível do perdão de pecados. Mas o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o sangue de Jesus vai muito mais além. Ele é muito mais poderoso porque, além de expiar o pecado do pecador, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Há um processo de transformação interior, de mudança. Ele nos ajuda a termos forças para batalhar contra o pecado. E a epístola aos Hebreus revela isso em Hebreus, no capítulo 8, versículo 6, por exemplo. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. O primeiro concerto é o da lei, é do Antigo Testamento. O segundo concerto é o da graça, é o do Novo Testamento, firmado no sangue de Cristo, enquanto que o do Antigo Testamento, baseado ali no sacrifício de animais. E o propósito de Deus, Deus quando estabeleceu a lei e todo aquele sistema sacrificial ali do Antigo Testamento, Deus estabeleceu isso de forma temporária, já tinha um prazo de validade. Já na presciência de Deus, Deus já havia determinado que todo aquele, o antigo concerto, tinha um tempo para acabar e seria substituído por outro. Por isso que Paulo diz que a lei apenas traz a sombra das coisas futuras, mas a realidade, a verdade é Cristo. Então, em Hebreus 8,13 diz, dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, a ideia aqui é de que aquele concerto lá do Antigo Testamento, da lei, ele era temporário e tinha o propósito de revelar a condição pecaminosa do ser humano, mostrar a gravidade do pecado e mostrar que o pecado precisa ser alvo da justiça de Deus, mostrar que Deus não estava satisfeito com essa situação. Mas a lei, ela nos conduz a Cristo. Apóstolo João, capítulo 1, versículo 17, ele diz que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, Jesus trouxe a graça e a verdade. Não é que a lei não era verdade, a lei era menos verdade.
A lei foi revelada através da lei apenas uma parte, até certo ponto, da grande verdade de Deus. No Novo Testamento, Deus revelou mais verdade, e assim, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Ele pôde garantir para nós esta maravilhosa graça, que aí já é o tópico 2 da nossa lição, o favor imerecido de Deus, superabundante graça. O tópico 2.1, pastor José Roberto fala de superabundante graça e nos faz lembrar agora de Tito, capítulo 2, versículo 11. Paulo diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Isso mesmo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 20, este mesmo Paulo, ele declara: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, tópico 2.1, a superabundante graça, isso quer dizer que na medida em que a lei veio, a lei revelou o pecado. Então, o pecado abundou no sentido de que o pecado se tornou mais perceptível e as pessoas começaram a perceber a sua condição pecaminosa por causa da lei que apresentava o pecado. Nós vamos tratar a respeito desse assunto, convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. EBD em Debate, estamos de volta, ponto 2 da lição, 2.1, superabundante graça. Paulo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, de tal modo que, como a lei mostra o pecado, diante da realidade do pecado, não há escapatória para o ser humano, para o pecador, senão confiar e depender na graça ou da graça de Deus. Eu gosto sempre de lembrar, quando trato a respeito deste assunto, de um famoso hino clássico do cancioneiro evangélico cristão, que é o Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça, que foi composto justamente por Milton, que foi um traficante de escravos e que, depois de ter traficado escravos por muitos anos, se arrependeu do seu pecado, dos seus erros, e se voltou para o Senhor Jesus Cristo e compôs esse belíssimo hino que foi traduzido como Graça Preciosa ou Graça Maravilhosa. E é bom a gente lembrar que hoje nós dispomos do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, do favor de Deus, de tal modo que João, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 1, diz, pastor Fábio, se alguém pecar, temos hoje um advogado, um paráclito, para com o Pai, é Jesus Cristo, o justo. E agora, diante da realidade do pecado, diante da lei que nos aponta o pecado, como diz o hino 15 da nossa harpa cristã, nós podemos confiar, estarmos resguardados nesta graça maravilhosa que nos chegou através de Jesus. Isso mesmo, meu querido telespectador, professor José Roberto, não há pecador, por pior que seja, que não possa ser alcançado pela graça abundante do Senhor. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, inclusive a nós e a você também que nos assiste no programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Então, essa graça é abundante, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e a grande pergunta que fica, conforme o tópico 2.2, fé e graça, é como é que nós recebemos essa graça? Como é que tomamos posse dessa graça? Como é que esta graça efetivamente vai resolver o problema do meu pecado? Isso é uma pergunta importante, porque alguns acham que vamos receber essa graça por méritos próprios. Não, é só a gente praticar aqui algumas boas obras, tentar ser bonzinho, tentar ser um bom cidadão e fazer algum agrado a Deus, que a gente vai ser merecedor de receber essa graça. Mas a palavra de Deus diz que é diferente, não é dessa forma. O legalismo religioso, ele sempre prega, sempre procura
um meio de salvação por causa de méritos próprios. Mas a Bíblia ensina, por exemplo, em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz o seguinte: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, meu querido telespectador, minha querida telespectadora, você, nem eu, nem ninguém pode fazer nada, pode praticar qualquer obra, qualquer coisa que possa agradar a Deus e tornar a pessoa merecedora dessa graça, merecedora dessa salvação. Então, a fonte dessa graça é o infinito amor de Deus que Ele tem por toda a humanidade. Já falamos aqui de de João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é por causa deste amor que Ele nos dispensa essa graça e nós vamos recebê-la por meio da fé. Então, é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. O meio através do qual a graça de Deus flui do trono de Deus até nós é através da fé. Romanos 5,2 diz: pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, professor Zé Roberto, conforme Paulo disse aqui em Romanos 5,2, temos entrada pela fé a esta graça. Então, nós acessamos esta graça, nós efetivamente somos beneficiados, somos alcançados por esta graça mediante a fé. É isso mesmo. E com base aqui no ponto 2.3, nós asseguramos que a graça não é salvo-conduto para pecar. Algumas pessoas pensam, pastor Fábio, meu caro amigo, minha amiga, que por causa da graça de Deus, que é um favor imerecido, as pessoas podem pecar indistintamente. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 6, versículo 1, depois de levantar a tese de que todos pecaram e que todos se encontram em condição de pecado e que a graça alcança o pecador, no versículo 6, no capítulo 6 da epístola aos Romanos, quando ele começa a tratar sobre a dimensão ética do cristianismo ou da fé cristã, ele pergunta: que diremos, pois? Versículo 1: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E no versículo 2 ele mesmo responde: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então a declaração de Paulo aqui é que nós, que uma vez fomos alcançados por esta graça divina, nós devemos viver de forma compatível com essa fé e com essa mesma graça, de tal modo que o amor de Cristo, seu amor por nós, nos constrange, como diz o mesmo Paulo na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, de tal modo que nós queremos agradar a Deus e fazer a sua vontade. E mais ainda, Romanos capítulo 12, nós reconhecemos que a graça de Deus é boa, perfeita, agradável, e nós queremos agradá-lo, fazer a sua vontade, porque sabemos que é o que há de melhor para nós. Então, essa nova condição na graça de Deus nos impulsiona para o novo viver, de tal modo que nós lemos na própria epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele diz que aqueles que estão em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então ninguém deve pensar que por causa da graça nós temos liberdade para pecar, muito pelo contrário, por causa da graça de Deus nós devemos nos entregar a uma vida de obediência, e é justamente essa prova de que nós amamos a Deus. Há uma frase célebre de Agostinho de Hipona, que ele dizia assim: ama a Deus e faça o que você bem quiser. Evidentemente, o que ele estava querendo dizer com isso é que quando nós amamos a Deus, nós não temos outra satisfação senão agradá-lo e senão fazer a sua vontade. Quando nós amamos alguém, nós temos desejo, nosso interesse é de agradar a essa pessoa amada. Então, de igual modo, é o que se espera de todos aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo. O comentarista diz que os que estão sob a liberdade da graça vivem a santidade que reflete a beleza de Cristo no homem interior, onde este se revelava vivo, ou melhor, se revela vivo para Deus, mas morto
para o pecado. Então, a natureza pecaminosa não tem mais poder sobre ele, ainda que ele continua com essa natureza, mas ela é mortificada por uma vida direcionada pelo Espírito Santo, por uma vida direcionada por Deus, pelo desejo de agradar a Deus. Então, tudo modifica na vida dessa pessoa. Então, pastor Fábio, o fato de nós não podermos sermos salvos pelos nossos méritos, por aquilo que nós fazemos ou pelo que deixamos de fazer, não nos desobriga da responsabilidade de nós sermos obedientes. Afinal de contas, nós não somos salvos por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas uma vez salvos, passamos a agir e a fazer aquilo que agrada a Deus. É verdade, as boas obras são consequências da salvação. Os que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, conforme 2 aos Coríntios 5:17, e Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, versículo 13, corroborando com o tópico 2.3 da nossa lição, que diz que a graça não é salvo-conduto para pecar, diz a palavra de Deus que, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Muito bem, meus queridos telespectadores, chegamos ao final de mais um bloco do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Vamos fazer mais um breve intervalo e já já retornaremos para estudarmos o tópico 3 da nossa lição. Fique conosco. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje. Estamos na lição de número 7, a salvação pela graça. E o tópico 3 da nossa lição fala sobre o escândalo da graça. Mas escândalo, por que escândalo? E aí, diante de tudo quanto a gente já falou aqui nesta lição de hoje, cabe a pergunta, será que é justo uma pessoa passar a vida toda fazendo tanta coisa errada e depois, no final, dizer que aceitou Jesus como Salvador e agora é salva e vai para o céu? Será que é justo isso? Será que é justo uma pessoa que passou a vida toda na igreja, professando a fé cristã, e depois abandona o cristianismo e diz que não crê mais ou se afasta dos caminhos do Senhor? Será que é justo ela não ir para o céu? Bom, os critérios de justiça de Deus são aqueles que estão postos aqui na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, que são diferentes dos critérios dos homens. Normalmente, os homens são muito vingativos. Os homens normalmente querem pagar tudo na mesma moeda. Normalmente, nós, seres humanos, temos a tendência de querer o perdão para nós. Nós temos a tendência de querer ou até de exigir que os outros tenham misericórdia de nós. Todos nós queremos ser alvos, ser alcançados pela graça, mas quando é na hora da gente usar de misericórdia para com o próximo, quando é na hora da gente usar de graça para o semelhante, aí a gente já começa a mudar de posicionamento. Mas a palavra de Deus fala, que na ótica de Deus, a graça ela é maravilhosa. Já lemos aqui que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O famoso ladrão lá da cruz, Jesus foi crucificado ao lado de dois malfeitores e um deles, nos últimos momentos da sua vida, ele se arrependeu, ele creu no Senhor Jesus Cristo e Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, toda a vida de pecado e de transgressão daquele homem foi todos os seus pecados cancelados e apagados pelo sangue de Jesus, embora ele se arrependeu nos últimos momentos da sua vida. Então, é isso que a graça faz. Ela não quer saber qual é o seu pecado, qual é o tamanho do seu pecado, ainda que eles sejam vermelhos
como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. É isso que diz a palavra de Deus. Agora, o que não pode é conviver junto, é graça e lei, graça e mérito próprio. Não há como conciliar essas coisas, porque a Bíblia diz em Gálatas 2,16 que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Como também se diz em Atos dos Apóstolos 15:11, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã que nos assiste neste momento, seja pela TV ou pelo YouTube, na internet ou no Facebook, eu quero dizer uma coisa: se você é salvo pela graça de Deus, e não porque você faz determinadas coisas ou deixou de fazer determinadas coisas. Não são as suas obras que trazem a salvação para você, mas é Deus quem faz isso, é quem nos perdoa por causa da sua graça. Então, pastor José Roberto, nós seres humanos temos a tendência de sermos implacáveis, de não ter misericórdia, de não ser longânimo com ninguém, né? Queremos ser longânimos com nós mesmos, mas Deus, Ele olha do céu e vê que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, estamos todos nivelados por baixo, por isso que o profeta diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia. É a mais pura verdade, e é por causa dessa condição humana que muitas vezes a graça de Deus ela é incompreendida. 3.2. E por que é que a graça de Deus é incompreendida? Porque nós estamos alicerçados na nossa religiosidade, no nosso senso de justiça humana, e a gente espera sempre alcançar as coisas pelos nossos próprios méritos e que a gente tenha reconhecimento daquilo que a gente faz. No entanto, a graça de Deus, ela não vê os nossos méritos. A graça de Deus, ela nos alcança pelo simples fato do grande amor de Deus, do amor de Deus que não pode ser explicado pela lógica humana. E Deus prova o seu amor para conosco pelo fato dele ter nos amado, diz Paulo aos Romanos, sendo nós ainda pecadores. E isto é graça. E as pessoas religiosas, elas ficam incomodadas com a doutrina da graça. Elas se incomodam porque elas esperam fazer alguma coisa para serem aceitas por Deus. O que é que eu posso fazer para ser salvo? Perguntou o jovem rico lá ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos os religiosos do tempo de Jesus, os fariseus, por exemplo, que eram separatistas e que tinham um conjunto de códigos e leis e normas que eles seguiam a fim de agradar a Deus, e nós vemos nessa prática religiosa um escândalo, porque quando eles veem a graça, eles ficam escandalizados, porque eles não querem admitir que são salvos por aquilo que diz Paulo aos Efésios: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então a graça, ela é incompreendida e, de certo modo, pastor Fábio, ela é escandalizadora. É isso que está aí no ponto 3.2 da nossa lição. Isso mesmo, pastor José Roberto, e tem pessoas que estão tão acostumadas a tratar a salvação como algo que só recebe quem merece e quem não merece não recebe a salvação, que quando elas ouvem o Evangelho de Jesus Cristo, segundo as Escrituras, quando elas ouvem a respeito da graça, elas têm dificuldade de crer. Elas acham, porque a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O carcereiro lá de Filipos disse a Paulo, perguntou a Paulo: o que é necessário para eu ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo. Então tem pessoas que acham, mas só crer, não precisa fazer mais nada, é tão pouco assim, só crer. É só crer. É por isso que tem pessoas que não se deixam se presentear pela graça. Elas acham que não merece a salvação. Por mais que você fala que o sangue de Jesus purifica de todo pecado, tem pessoas que até estão frequentando igreja, tem pessoas até que gostam de todo o ambiente cristão, lê a Bíblia, quer Jesus, mas ela não consegue se perdoar.
Deus já perdoou ela, mas ela não se perdoa porque ela não entende o que é graça. E ela tem dificuldade, pastor Fábio, de aceitar a realidade de que graça é favor imerecido, é um presente de Deus. Então, não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais, ou nada que nós possamos fazer para Deus nos amar menos. Então, simplesmente porque Ele nos ama e porque a graça de Deus nos vê indistintamente. É verdade, e nessa lição tivemos uma oportunidade boa para estudar esse assunto sobre graça. Você, meu irmão, que já é crente há muitos anos, é importante a gente sempre estar estudando sobre esse assunto de graça, porque algumas pessoas, pastor José Roberto, enfatizam demasiadamente a obra da santificação e que às vezes exageram a ponto de achar que elas são salvas pelas obras, porque, eu sou salvo porque eu não faço isso, ou porque não faço aquilo, eu sou salvo porque eu faço isso, eu faço aquilo outro, quando na verdade a salvação é pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus e não vem das obras para que ninguém se glorie. Muito bem, queremos dizer para você que o debate continua na Escola Bíblica Dominical da sua congregação, na sua igreja. Convidamos você a participar da Escola Dominical. Lá você tem a oportunidade de debater, perguntar, questionar. E o nosso programa se encerra por aqui. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo, se Ele mesmo permitir. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. A paz do Senhor.